Se você não tem essas 5 habilidades que eu vou te mostrar nesse vídeo, a IA vai te substituir ainda este ano. E isso não é uma possibilidade, é uma certeza matemática. E antes que você pense que isso é terrorismo, eu gostaria de te dizer que a questão não é se você vai ser afetado. A questão é se você vai estar preparado ou vai assistir a sua carreira se tornar obsoleta. No último vídeo, eu falei sobre inteligência artificial, sobre o impacto disso nos empregos, na forma como a gente trabalha, como a gente decide, de uma forma em geral, como a gente vive. Mas desde então, uma pergunta, ela não sai da minha cabeça. Sabe, quais são, de verdade, as habilidades que ainda vão importar nos próximos anos? Não em teoria, mas na prática mesmo, no dia a dia. Porque uma coisa é ouvir aquela frase que todo mundo repete: você precisa se adaptar, como se fosse uma coisa simples. Mas, vamos ser honestos, como é que a gente consegue se adaptar na real? Quando você tem conta para pagar, quando você tem filho para criar, quando você tem rotina para dar conta no dia a dia, ninguém ensina isso. Ninguém senta no seu lado e te mostra o caminho exato. E é aí que mora o problema. A gente sabe que o mundo tá mudando rápido. Tá todo dia nas manchetes algo falando sobre inteligência artificial. Nova IA, novo aplicativo, novas demissões. Mas pouca gente fala sobre o que a gente ainda pode fazer para não ficar para trás. E essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Quais as habilidades que realmente importam? Todo mundo fala em se adaptar, mas ninguém tem ensinado isso. Então eu fiz um exercício simples, mas posso dizer que profundo. Parei por uns minutos e comecei a olhar como se fosse uma espécie de uma lupa para os meus últimos 25, 26 anos da minha trajetória, da minha carreira. Do começo mesmo, daqueles tempos em que eu vendia queijo nas ruas, quando eu saía de manhã e passava gritando nas ruas oferecendo queijo, lá do norte de Minas, lá de Montes Claros. Já contei isso, tem um outro vídeo aqui no meu canal. E eu tentei responder uma pergunta que honestamente ninguém nunca me fez. Quais foram as habilidades que realmente me fizeram caminhar e chegar, fizeram uma diferença na minha trajetória, na minha carreira profissional? Não aquelas que aparecem no meu currículo, né, no LinkedIn, mas as que me ajudaram de fato a atravessar os desafios. Aquelas que me fizeram sair de um trabalho que era braçal, de um trabalho informal, me levaram aos poucos até onde eu estou hoje, onde eu trabalho liderando pessoas, criando projetos, tomando decisões grandes e importantes. E o mais curioso, muitas dessas habilidades eu cheguei à conclusão que eram habilidades importantes, percebi que eu não uso mais há anos. Já outras que eu nem considerava uma skill, né? A gente chama de skill as habilidades, hard skills e soft skills, que são habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Muitas dessas, elas foram absolutamente aquelas que eu nem pensava, foram determinantes para me trazer até o ponto aonde eu estou hoje. Então, o que eu aprendi analisando sobre essa trajetória, né? Depois de refletir bastante e conversar comigo mesmo, sabe? Aquela conversa interna, lembrar dos momentos difíceis, das conquistas, dos recomeços, eu consegui chegar numa lista de 5 habilidades. Eu poderia citar mais, mas eu acho que são 5 habilidades que são fundamentais, que na minha visão, elas vão literalmente separar quem vai prosperar e quem vai acabar ficando para trás nos próximos anos. E olha, algumas delas, elas me surpreenderam também. Principalmente uma habilidade específica, que é a de número 3. Essa mudou completamente o jeito que eu enxergo sobre produtividade. Sério. Se eu tivesse aprendido isso antes, teria economizado, acho que, anos de frustração. Antes de chegar nela, deixa eu te contar a primeira dessas habilidades. Porque, ironicamente, ela é a mais contraintuitiva de todas. Você não vê em curso nenhum, não está nas vagas de emprego. E, mesmo assim, é uma das maiores vantagens competitivas dessa nova era hoje no mercado profissional. Então vamos lá, 5 habilidades. A primeira habilidade que eu quero destacar é a arte de questionar. Sabe quando você acha que já entendeu o problema, mas na verdade só fez a pergunta errada? É exatamente aí que começa essa habilidade. A primeira habilidade da lista é saber fazer as perguntas certas. Pode parecer algo simples, algo ridículo, mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabe fazer as perguntas certas. E essa semana eu vivi isso bem de perto, sabe? Vários clientes da minha
empresa passaram por uma espécie de auditoria essa semana. Aquelas assim que deixa todo mundo, sabe, tenso, inseguro, achando que vai dar problema em tudo, achando que a auditoria vai reprovar tudo na empresa, que vai ter cancelamento de contrato. E aí o desafio era, como é que eu posso realmente ajudar as pessoas? Não é só mandar um checklist e dizer faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Era entender o que cada um estava sentindo e como eu realmente precisava e como eu poderia ajudar essas pessoas. Então, ao invés de perguntar, olha, você quer ajuda com quais documentos? Eu mudei isso e eu coloquei isso em prática essa semana, onde eu coloquei assim, o que mais te preocupa nesse processo da auditoria? Onde está o seu medo nesse processo da auditoria? Ou então, qual que é o pior cenário que você imagina acontecer diante dessa auditoria? Assim, isso fez com que as coisas mudassem, porque me permitiu acalmar o meu cliente, me permitiu orientar e principalmente criar uma solução que fosse personalizada. Alguns precisavam de uma ajuda técnica, outros só precisavam de alguém que pudesse dizer para eles assim, ó, calma, fica tranquilo, vai dar certo. Aqui, ó, o caminho é esse, essa é a direção. E agora, imagina a gente pensar isso com a inteligência artificial. Porque a IA, ela vai te dar muitas respostas, mas ela só entrega valor real se a sua pergunta for boa. Quem domina a arte de perguntar vai liderar, vai aprender e vai conseguir resolver mais, vai pensar melhor. Então a primeira habilidade que eu gostaria de destacar é essa, é a arte de saber questionar, de saber fazer a pergunta certa, a pergunta correta. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos levar em consideração, porque isso a IA não vai conseguir vencer, sabe? Essa é uma habilidade humana de saber fazer as perguntas certas. Já a segunda habilidade que eu quero destacar é sobre ver as conexões que são invisíveis. A maioria das pessoas elas conseguem ver as peças isoladas. E é legal falar sobre isso porque essa segunda habilidade ela vai te salvar de uma palavra muito difícil que chama obsolescência, que é você se tornar inútil, se tornar obsoleto, né? Vem da palavra obsoleto. Que é o quê? Qual que é essa segunda habilidade? É a habilidade de um pensamento sistêmico. Como assim um pensamento sistêmico, Daniel? Sabe quando você joga aquele jogo de ligar os pontos? A diferença é que aqui os pontos eles são invisíveis e a maioria das pessoas nem sabe que esses pontos existem. Deixa eu te contar uma história real. Em 2017, eu tinha um projeto em mãos que era migrar uma estrutura de uma empresa que era a minha empresa, que tinha mais de 50 funcionários. Nós trabalhávamos num escritório que tinha quase 500 metros quadrados e a equipe estava toda reunida dentro desse escritório. E a gente teve um desafio, e era um projeto que eu fiquei responsável de fazer a transição da empresa do formato convencional, tradicional, para um formato home office. Mas era uma estrutura complexa, porque a gente tinha envolvido ali um cenário de estrutura física, tinha toda a parte física para pensar na logística, mas tinha algumas coisas importantes ali também para pensar nessa migração. Todo mundo pensava que seria um processo simples. Põe o pessoal em casa e pronto, está resolvido. Mas eu sabia que havia algo que era muito maior em jogo, né? Como isso, por exemplo, iria afetar a comunicação entre a equipe, porque as pessoas estavam acostumadas a abrir uma porta, eu e minha sócia tínhamos uma porta de um de frente para o outro, então a gente abria a porta e conversava com o outro. Então como é que a gente ia resolver o problema, por exemplo, da comunicação? E a questão da produtividade individual. Tinha equipes que trabalhavam juntos e agora cada um trabalhando de casa, como é que eles iam conseguir ser produtivos? E a cultura da empresa, que nós levamos anos para construir, como é que a gente ia levar isso para casa agora das pessoas, né? A vida pessoal do colaborador, como é que ela iria se infiltrar no meio da sua vida profissional? Então, o profissional eu tinha que pensar no problema dele estar dentro de casa e estar trabalhando, né? Então, os processos que, por exemplo, dependiam de conversas, de treinamentos, eu tinha que pensar sobre isso. Parecia assim uma paranoia, mas não foi uma paranoia. Isso se chama pensamento sistêmico. É você ver a rede invisível que conecta todas as coisas. A gente precisa estar atento a isso, a gente precisa observar o que está ao entorno de todo esse processo, né? É muito importante a gente entender como é que tudo isso se conecta. Daniel, mas e a inteligência artificial nesse cenário? A inteligência artificial, ela é brutalmente eficiente em otimizar processos, mas na maioria das vezes ela vai otimizar processos isolados.
A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aqui, ou talvez já tenha até outros vídeos aqui no canal, onde eu falo, por exemplo, sobre contexto para a inteligência artificial. Isso é muito importante, porque se você não sabe dar um contexto, ela vai dar respostas para você soltas, isolado. Então, você coloca uma IA para melhorar o seu e-mail marketing, por exemplo, que é quando uma empresa manda e-mails, ou para e-mails em geral da empresa, ela vai turbinar esses e-mails, ela vai qualificar os e-mails, vai ficar maravilhoso a forma que ela vai fazer aquele e-mail e vai ter um resultado muito alto. Se você colocar a inteligência artificial para otimizar, por exemplo, o seu estoque, ela vai conseguir trabalhar de maneira para te ajudar a reduzir, por exemplo, custos. Mas conectar processos diferentes, entender como uma mudança num setor financeiro vai impactar, por exemplo, o atendimento ao final de 3 meses depois, por exemplo, isso ainda é um território humano. Isso é coisa que o humano tem que fazer. E sabe o que é mais poderoso ainda nisso? Quem consegue mapear esses sistemas complexos e automatizar essas conexões entre eles, essa pessoa, ela não vai ser substituída pela inteligência artificial. Ela vai se tornar o quê? Indispensável. A pergunta é, você está desenvolvendo essa visão sistêmica, essa habilidade, sabe? Essa habilidade de conectar as coisas, conectar aquilo que é invisível, é o que eu chamo de visão sistêmica, ou você está focado apenas nas peças isoladas, nos processos isolados? Sabe quando a gente vai brincar de quebra-cabeça? Eu brinco de quebra-cabeça com as minhas filhas, e uma das coisas que eu preciso fazer é falar, cadê o desenho do quebra-cabeça? Eu preciso olhar para ele, eu preciso ver ele como um todo, para que eu possa juntar as pecinhas e conectá-las. Essa é uma habilidade que você precisa desenvolver para que você não seja substituído pela IA, para que ela não possa roubar o seu trabalho, o seu emprego. Agora, a terceira habilidade é a habilidade de transformar algo complexo em algo simples. Vamos pensar nessa terceira habilidade. Essa aqui literalmente mudou minha vida sobre produtividade. Posso chamar de simplicidade elegante. Transformar coisas complexas em simples é uma simplicidade elegante. É a arte de você pegar algo que parece impossível de entender e tornar isso cristalino, sem perder nada do que realmente importa de valor. Pensa numa receita, vamos brincar um pouquinho. Pensa na receita da sua avó. Uma receita que a sua avó deixou para você de fazer um bolo, por exemplo. Ela não fala, olha, adicione agora 247 ml de água em temperatura ambiente de 23 graus. Não, ela diz assim, olha, pega lá um copo de água. É isso que ela disse para você fazer. É a mesma informação, mas é zero complicação. A inteligência artificial consegue fazer coisas incrivelmente complexas. É fato que ela faz isso. Ela processa milhões de dados, cria análises sofisticadas, gera relatórios gigantescos. Mas sabe o que ela não consegue? Ela não consegue decidir o que é realmente importante para a pessoa que está do outro lado. Deixa eu te contar uma coisa. Eu e a minha sócia já entramos em salas de diretoria com apresentações que tinham 40, 50 slides ali. Análises detalhadas, gráficos coloridos, métricas, de todos os ângulos possíveis. Um verdadeiro banquete de dados, se é que eu posso usar essa expressão. Mas sabe o que acontece? A gente sabe exatamente qual vai ser o slide, qual vai ser o gráfico, qual vai ser o ponto que vai fazer, por exemplo, o diretor, aquele coordenador, a pessoa que está ali na reunião, largar o celular e prestar atenção de verdade naquilo que a gente está falando. Aquele gráfico que vai mostrar realmente o impacto financeiro. Aquela comparação que vai revelar onde que está fazendo o dinheiro embora, aquela projeção que vai conectar com a meta pessoal que aquele diretor, que aquela empresa tem. O resto são só bastidores. É só um pano de fundo, é um trabalho, é uma fundamentação que vai trazer uma credibilidade para aquilo que é o principal que você falou. Porque todo executivo, todo diretor, todo coordenador, todo empresário, ele tem a mesma dor. Ele está sendo bombardeado o tempo inteiro com 24 horas, informações o tempo inteiro, e-mails, relatórios, dashboards, né, que são as telas, as métricas. É um oceano de ruído. Por que ruído, Daniel? Porque é muita informação. E aí entra um ponto aqui muito interessante, que é a habilidade que a pessoa tem de transformar esse oceano de ruído em uma gota cristalina de sabedoria, de insight,
essa pessoa que consegue fazer isso, que tem essa habilidade, ela acaba se tornando uma pessoa indispensável. Então, para desenvolver essa habilidade, você precisa parar de perguntar o que eu posso mostrar, por exemplo, se fosse numa reunião, e começar a perguntar o que essa pessoa precisa decidir. Porque simplicidade não é sobre ter menos informação. Muita gente pensa isso. Ah, tem pouca informação, então tá simples. Não, é sobre ter a informação certa na hora certa. Isso é simplicidade. Transformar algo complexo em algo simples. Essa é a nossa terceira habilidade. Mas eu quero falar sobre a quarta habilidade, porque ela também é super importante. A quarta habilidade é a habilidade de conexão, a conexão humana real. Eu gosto de chamar assim. Essa quarta habilidade, ela vai determinar quem sobrevive na era das automações. E quando nós estamos falando sobre isso, o que sobrevive é a conexão humana real. Você já trabalhou, por exemplo, com uma pessoa que sempre sabia exatamente o que você precisava ouvir. Parece que aquela pessoa conseguia ler a sua mente. Que precisava, quando você estava assim sobrecarregado, antes mesmo de você falar alguma coisa, aquela pessoa que fazia você se sentir visto, você se sentir notado, valorizado. Essa pessoa sempre se destacava, né, no emprego. Imagino que talvez você conheça alguém assim. E não era porque essa pessoa era a pessoa mais técnica, que tinha mais habilidade técnica na equipe. Agora, imagina o oposto. Imagina um colega de trabalho que é o contrário, que só fala sobre os processos, sobre os números, sobre os prazos, sobre a entrega, nunca pergunta sobre como você está, que tratava todo mundo como se fosse uma peça, né? Apenas uma peça de uma engrenagem. E aí eu pergunto, qual desses dois você procurava quando você precisava de ajuda ali na empresa? Ou que você procura quando você está na empresa? Com qual você gosta de trabalhar? Se alguém te deixasse escolher o colega A ou o colega B, qual dos dois você vai escolher para trabalhar? A diferença entre eles era simples. Um desses colegas sabe conectar, o outro apenas executa as coisas. E aqui está o que a maioria não percebe. Conforme a IA assume mais tarefas técnicas, essa diferença ela vai se tornar o único critério que importa. Pensa assim, se uma máquina consegue fazer o relatório, analisar os dados e até, por exemplo, sugerir umas estratégias, o que vai sobrar para nós que somos seres humanos? A capacidade de ver que por trás de cada e-mail em atraso existe uma pessoa. Que por trás de cada resistência, por exemplo, na empresa a uma mudança, resistência a uma mudança, existe na verdade ali por trás um medo. Que por trás de cada sucesso existe alguém que precisa ser reconhecido. A IA, ela consegue processar milhões de interações, mas ela não consegue sentir o peso, por exemplo, de um silêncio em uma reunião. Ela não consegue perceber que aquela pergunta aparentemente simples esconde, na verdade, uma insegurança profunda. Ela não consegue pegar isso. Então, para desenvolver essa habilidade, você precisa começar hoje, observando nas suas conversas. Você está ouvindo para poder responder ou você está ouvindo as pessoas para entender o que elas estão falando? Está vendo tarefas ali do outro lado ou está vendo pessoas do outro lado? Independente se você é o patrão, se você é o funcionário, se você é empreendedor, não importa. Você está construindo relacionamentos ou você está apenas cumprindo protocolos no seu ambiente de trabalho? Porque quem domina a arte da conexão humana genuína, ele, numa era de máquinas eficientes, ele vai ser não apenas indispensável, mas vai ser insubstituível. Ninguém vai conseguir substituir essa pessoa. Essa é a quarta habilidade. A quinta habilidade que eu quero destacar é você nunca parar de evoluir. A quinta, a última habilidade aqui, ela determina se você vai surfar a onda ou você vai ser engolido por ela. É uma aprendizagem contínua, e aí eu tenho que colocar uma outra palavrinha aqui nesse processo, contínua
acelerada. E eu não estou falando aqui de você assim parar, nunca parar de aprender, não é simplesmente nunca parar de aprender. Todo mundo fala sobre isso, nunca parar de aprender. Eu estou falando de aprender na velocidade que o mundo muda. Você lembra quando, por exemplo, aprender uma nova habilidade antigamente significava você fazer, por exemplo, um curso de 6 meses e usar aquilo pela vida toda. Você fez um curso de 6 meses e aí você é um profissional qualificado para a vida toda e você vive a vida inteira fazendo aquilo. Quando você dominava, por exemplo, vou falar de uma ferramenta de tecnologia, o Excel, e você sabia que isso iria sustentar o teu trabalho por décadas, esses tempos eles estão acabando ou posso dizer que acabaram. Hoje eu descubro uma ferramenta nova, eu trabalho com tecnologia todo dia, toda semana. Uma técnica que revoluciona algo que nós fazemos ali ontem, hoje ela já está obsoleta. Uma possibilidade que nem existia um mês passado, hoje ela existe e ela já está aí sendo usada e já está ficando velha. Se você para de se atualizar, por exemplo, por 2, 3, 4, 6 meses, você já ficou para trás. Se você para por um ano, parece que mudou de planeta. Mas aqui está o segredo que a maioria não entende, sabe? Não é sobre aprender tudo, é sobre aprender a identificar rapidamente o que vale a pena aprender e o que é apenas ruído, porque tem muita coisa na internet que é só ruído, é só barulho. Porque você vai se afogar tentando acompanhar cada nova ferramenta que existe no mercado, cada trend, né, que a gente diz, cada próxima grande revolução, você se afoga nisso. O truque é você desenvolver uma espécie de filtro inteligente, saber distinguir entre o que é evolução real e o que é apenas marketing. O que é apenas barulho, entre o que vai impactar o seu trabalho e o que é só o hype passageiro, como a gente costuma dizer. E tem uma metodologia específica para isso. Ela mudou completamente a minha forma de me manter atualizado e não me fazer ficar sobrecarregado. Porque veja só, antigamente você aprendia uma habilidade, uma skill, e você usava por anos. Hoje você aprende uma habilidade e em 2 anos ela evoluiu tanto que parece uma coisa completamente diferente. Então, para desenvolver essa habilidade, você precisa começar perguntando: essa nova ferramenta vai resolver um problema real que eu tenho? Ou é só uma versão mais complicada de algo que já funciona? Quem consegue equilibrar curiosidade com foco, velocidade com profundidade, preste atenção nisso, olha, curiosidade com foco, equilibrar curiosidade com foco e ao mesmo tempo a velocidade, mas com profundidade, vai estar sempre à frente e não corre risco de ficar para trás no mercado. Falamos aqui sobre 5 habilidades. Então eu quero pensar nessa metodologia que eu acabei de citar para você. Eu quero voltar nessa ideia dessa metodologia que eu falei no slide anterior. Na verdade, o segredo não está em dominar cada uma dessas habilidades isoladamente. O segredo está na conexão entre essas 5 habilidades que vai fazer realmente a mágica acontecer. Pensa assim, você usa as perguntas certas para identificar exatamente o que vale a pena aprender nesse oceano de informações. Primeira habilidade foi colocada em xeque. Você usa o pensamento sistêmico para entender onde e como aplicar esse novo conhecimento no contexto real da sua vida profissional. A segunda habilidade foi colocada aqui em xeque. Terceiro, usar a simplicidade para não se perder na complexidade daquilo que você aprendeu e conseguir comunicar isso de uma forma clara. Terceira habilidade. A quarta habilidade, usar a conexão humana para ensinar, para aplicar e implementar tudo isso, trabalhando com pessoas reais, com suas resistências e motivações. E por último, né, você voltar para a aprendizagem, lembra do aprender a coisa certa? Então, é você voltar à aprendizagem contínua para você evoluir, baseando em quê? Nos resultados, nos feedbacks, nos erros que você acabou recebendo. Eu digo que é como um sistema vivo. Cada habilidade, ela alimenta e ela potencializa a outra. A habilidade 1, ela vai alimentar e vai dar poder para a habilidade 2, que vai alimentar e vai dar poder para a habilidade 3, que vai alimentar e dar poder para a habilidade 4, e assim até a habilidade 5. Sabe aquela pessoa no seu trabalho que parece ter sempre a resposta certa, que consegue se adaptar a qualquer mudança,
que todo mundo procura quando tem um problema, por exemplo, complexo ali na empresa, não é porque ela nasceu assim, é porque ela desenvolveu esse sistema integrado. E aqui está a parte mais interessante. Quem conseguir desenvolver essas 5 habilidades de forma conectada não vai apenas sobreviver à era da inteligência artificial, vai prosperar exatamente porque existe a inteligência artificial no meio desse processo. Porque enquanto outros estão com medo de serem substituídos pela IA, você vai estar usando a IA como uma ferramenta que vai fazer o quê? Vai amplificar cada uma dessas suas habilidades, que são habilidades humanas e são habilidades únicas. A questão é, você vai desenvolver essas habilidades uma por vez, como peças separadas, ou vai entender que o verdadeiro poder está em você conectar entre a sinergia, né? Eu vou usar essa palavra, entre essas habilidades. Então, como que tudo isso se conecta? É a gente entender essa metodologia de unir essas habilidades, não como peças separadas, mas unir para que elas se tornem um superpoder. E o que isso significa na prática para mim, Daniel? Fazendo essa reflexão toda, eu me dei conta de uma coisa que muda tudo, sabe? A diferença entre quem vai prosperar e quem vai ficar para trás nos próximos anos não é uma diferença técnica, é uma diferença comportamental. Pensa comigo, a inteligência artificial, ela vai e ela está democratizando o acesso à informação. É isso. Qualquer pessoa hoje consegue, através da inteligência artificial, ter acesso a informações que antes poucas pessoas tinham. Antes algumas pessoas precisavam fazer anos de faculdade, ter anos de experiência. Hoje, essa informação foi democratizada. Qualquer pessoa vai conseguir criar apresentações, analisar dados. As pessoas conseguem programar sem nem entender o que é, por exemplo, um algoritmo. Sabe, ela vai automatizar tarefas que antes só especialistas conseguiam automatizar, vai conseguir fazer coisas que só especialistas faziam. Mas sabe o que a inteligência artificial não vai substituir? A curiosidade genuína para fazer as perguntas que ninguém está fazendo. A vontade real de conectar com pessoas e entender as suas necessidades profundas. A capacidade de olhar para algo complicado e tornar simples para quem precisa entender aquela informação. A habilidade de enxergar conexões que outros não conseguem enxergar. E a disposição para evoluir constantemente sem se deixar paralisar pelo medo da mudança. Porque as mudanças hoje elas acontecem de uma forma muito acelerada. Essas 5 habilidades que conversamos, elas são exatamente sobre isso. São sobre amplificar o que há de mais humano em nós através da tecnologia. Não é sobre competir com a máquina, é sobre usar a máquina para sermos versões ainda mais humanos de nós mesmos. Porque, no final das contas, num mundo cheio de respostas automáticas, quem vai se destacar é quem ainda consegue fazer as perguntas certas. No mundo de conexões virtuais, quem vai liderar é quem cria conexões reais. No mundo de informação infinita, quem vai ser valorizado é quem transforma informação em conhecimento, em sabedoria. A tecnologia vai mudar, as ferramentas, elas vão evoluir, mas essas habilidades humanas, essas habilidades são eternas e quem investir nelas vai colher frutos por décadas. Essa é uma grande realidade. Então agora eu quero dizer para você que a sua jornada começa agora. Eu dei para você aqui um mapa que nós vimos 5 habilidades que a IA nunca vai conseguir substituir. São 5 habilidades que vão fazer a diferença entre prosperar ou ficar para trás na era da inteligência artificial. Mas conhecimento sem ação, presta atenção nessa frase, conhecimento sem ação é só teoria. Não adianta, é só teoria. Olha, se esse conteúdo faz sentido para você, se você conseguiu se enxergar em alguma dessas situações, eu queria pedir algo para você. Queria pedir para você que você pudesse deixar um like aqui nesse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Porque eu tenho certeza que pessoas que fazem parte da sua rede, do seu convívio, elas também estão precisando talvez ouvir isso.
E eu queria que aqui nos comentários você me contasse qual dessas 5 habilidades você mais precisa se desenvolver. Ou melhor ainda, sabe? Qual situação que eu mencionei aqui que te trouxe mais identificação? O que você se conectou mais aqui com o que eu disse? Porque cada comentário ele me ajuda a entender melhor quais são as dores reais das pessoas, de quem está assistindo os meus conteúdos. Isso me permite criar conteúdos ainda mais direcionados para as pessoas que realmente precisam. Mas se você ainda está com aquele friozinho na barriga, se ainda existe uma pontinha de medo sobre a IA substituir o seu trabalho, sobre a IA tirar o seu emprego, eu gravei um vídeo, sabe, que vai direto ao ponto, falando sobre essa situação, se a IA vai roubar o seu emprego. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu vou colocar ele aqui acima também, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Nele eu conto a história real de como a tecnologia transforma empregos e ao invés de destruir, eu mostro 3 profissões que surgiram do nada e hoje pagam entre 10 e 15 mil reais por mês. E principalmente eu revelo, sabe, qual que é a, vamos dizer assim, a virada de chave que separa quem prospera de quem fica apenas assistindo às mudanças de longe. Ele está aqui acima, quero convidar você a clicar, não vou nem despedir. Eu espero você nesse outro vídeo para que a gente possa se ver lá do outro lado.